Fala aí, galera, beleza? Então vamos aqui iniciar novamente mais uma saga, né? Só que agora a série é Terceirão, beleza? Vamos começar as gravações por Terceirão, beleza? Nesse primeiro assunto, nessa primeira semana, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre termoquímica, tá? Então a gente vai falar sobre os processos que envolvem calor, que é onde a termoquímica trabalha, tá? Onde a termoquímica estuda, beleza? Então vamos lá, a gente tem muito trabalho pela frente, beleza? Antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos, tá? Para esse semestre. E a gente vai trabalhar aí durante as próximas 10, 11 ou 12 semanas. Vamos ver como é que vai se encaixar o conteúdo nessas semanas aí. Tudo bem? Vamos lá. Então, no primeiro momento, eu vou primeiro classificar o que significa essa termoquímica. Como eu já dei um spoiler anterior aí, essas transformações físicas ou reações químicas podem ser acompanhadas de liberação ou absorção de calor. Então, esses fenômenos são estudados pela termoquímica, onde você tem liberação ou absorção de calor, beleza? Então, a química da termoquímica vai trabalhar em cima desses processos. E também a gente consegue quantificar esse calor absorvido ou liberado, beleza? Vamos observar isso aqui, ó. É um gráficozinho de passagem de sólido, líquido e gasoso, as transformações físicas, não é isso? Na transformação física, galera, também acontecem absorção ou liberação de calor, beleza? Então, para passar do sólido para o líquido, a gente precisa o quê? Fornecer energia para esse ambiente, não é isso? Para esse sólido. Um sólido só vai passar para o seu estado líquido se você fornecer energia para ele, né? Se você pegar um gelo, tira ele da geladeira, do congelador no caso, você coloca ele em cima da mesa, ele começa a absorver energia do ambiente e começa a sua passagem do sólido para o líquido. Por outro lado, se você quer transformar um líquido em sólido, o que você tem que fazer? Você tem que roubar a energia dele. Você tem que tirar a energia dele, não é isso? E aí, quando você tira a energia dele, ele passa para o seu estado sólido, beleza? Então, aqui a gente tem exemplos de processo. Então, quando você está vindo para o lado do gás, sólido, líquido e gasoso, você está aumentando a temperatura, não é isso? Você está fornecendo energia para esse corpo. Quando você está retornando, você está diminuindo a temperatura, você está retirando calor desse corpo. Então, se você retira calor do gás, ele se transforma no líquido. Se você retira mais calor dele ainda, ele se transforma em um sólido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse calor, tá? Calor, galera, é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro devido unicamente à diferença de temperatura. Como assim? Toda vez que você encostar dois corpos com temperaturas diferentes, eles tendem a equilibrar essa temperatura. Como? O calor vai fluir de um corpo para o outro. Se você pega um corpo com 30 graus, outro corpo com 10 graus, né? Esse está mais quente, esse está mais frio. Quando você encostar os dois, a tendência vai ser esse aqui, ó. Esse que está com maior calor vai diminuir a temperatura, o que está com menor calor vai começar a aumentar a temperatura. Por quê? O calor vai fluir desse corpo para esse, do que está mais quente para o que está mais frio. Isso é natural, tá? Isso sempre vai acontecer, beleza? Lembrando que quando a gente está medindo temperatura, a gente está medindo a agitação das moléculas, né? Que está relacionada ao calor dessas moléculas, dessas partículas, beleza? E aí, eu vou entrar agora em alguns processos, que a gente vai dar nome a esses processos. Exemplo, reações exotérmicas. Reações exotérmicas são aquelas reações químicas cujo a energia é transferida do interior para o exterior. Então vai ser uma energia onde vai estar sendo liberada essa energia. Então, exotérmico são reações onde ocorre a liberação de energia do interior para o exterior. Exemplo, a gente tem aqui a combustão de um palito de fósforo. Esse material, quando ele está queimando, ele está liberando a energia dele. Tanto é que se você chegar próximo a uma chama, você sente esse calor liberado, porque é um processo exotérmico. Toda reação de combustão é uma reação exotérmica, beleza? Então acontece isso aqui, ó. O calor do sistema, do material, é liberado para o externo, para o ambiente. Toda vez que isso acontecer, eu chamo esse processo ou essa reação de exotérmica, tá? Exotérmica libera energia. E aí eu venho aqui na endotérmica. Aí é o contrário da exotérmica. Se a exotérmica libera energia, a endotérmica absorve energia, beleza? E aí, ó, reação química cuja energia é transferida do exterior para o interior. Então é o contrário.
Então, se eu olho aqui nesse sistema, o calor do ambiente está entrando no sistema, está sendo absorvido pelo sistema ou pela reação. Aí eu chamo isso de reação endotérmica. Exemplo, a gente tem o gelo de novo. O gelo, ele absorve a energia do externo e faz a passagem de transformação física, aqui no caso, né? Ele passa do sólido para o líquido. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tudo certo aí? Se tiver dúvida, lembrando, tá? Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários aí a dúvida, coloca na plataforma o questionamento que a gente vai respondendo aí, beleza? Então, vamos passar para o próximo slide. Agora, eu vou falar um pouquinho da calorimetria. O que significa calorimetria? Metria é uma forma de medida, né? Você vai estar medindo alguma coisa. Eu vou estar medindo o quê? Calor. Então, é uma forma de você medir a caloria, medir o calor da substância, dos materiais. Então, é um estudo de medição da quantidade de calor liberada ou absorvida durante um processo, fenômeno físico ou químico. Para isso, a gente tem um calorímetro, que é uma câmara de combustão. Então, dentro dele aqui tem uma câmara de combustão, onde eu vou colocar a minha amostra. Vou colocar a minha amostra para queimar, então tem uma ignição aqui para queimar essa amostra. E aí, essa amostra vai liberar energia, vai liberar calor. O calor liberado da amostra vai ser absorvido pela água. Então, eu tenho água ao redor, agitador para homogeneizar essa água, e tem também um termômetro aqui para medir a temperatura dessa água. Então, a água está com a temperatura X. Quando eu começar o experimento, esse queimador começa a queimar o material começa a emitir calor, né? Ele é um processo exotérmico, então ele vai emitir calor. A água começa a absorver esse calor, a temperatura da água começa a aumentar. Quanto maior a temperatura da água, maior o calor liberado da amostra, maior será o calor liberado. E aí a gente consegue mensurar o calor de cada material. Então eu posso colocar aqui um certo material, exemplo, um pedacinho de gordura. Se eu coloco um pedaço de gordura para queimar aqui, a gordura vai entrar em combustão, vai liberar a energia vai aquecer a água e a gente vai mensurar o quanto ela aqueceu nessa água, beleza? A mesma coisa eu posso pegar um caroço de feijão, também dá para a gente medir a energia ou o calor liberado nesse caroço de feijão e assim por diante, beleza? E aí a gente entra nesse conceito. Caloria, galera, é a quantidade de calor necessária para levar 1 grau, né? 1 grau de 14,5 a 15,5. 1 grama de água. Então, uma caloria é a energia necessária para aumentar 1 grau de 1 grama de água. Beleza? Então, isso é uma caloria. Então, quando você compra lá algo para comer, quando você compra lá um nutriente, um biscoito, um salgadinho, qualquer que seja, vai aparecer lá as calorias daquela substância, daquele alimento, não é isso? E essa caloria, ela foi tirada de experimentos parecidos com esse, beleza? E aí a gente até relaciona com a pirâmide alimentar. Na pirâmide alimentar, a gente tem lá elementos ou substâncias ou alimentos com maior energia, né, que geralmente fica no topo da pirâmide. Então, elementos muito energéticos, a gente tem gordura, óleos, doce, não é isso? Que aí na nutrição é recomendado limitar um pouco esse consumo, comer um pouco menos. A alimentação de origem animal, né, na pirâmide aí tem frutas e verduras, se você perceber, ela está na parte mais baixa da pirâmide. Quer dizer que ela tem um conteúdo energético um pouco menor. Por isso é recomendado mais porções diárias desses alimentos, tá? Então fruta, verdura, geralmente os nutricionistas deixam mais liberados. Por quê? O conteúdo calórico dele é menor, e isso é melhor para o seu organismo, né? Principalmente para quem está querendo emagrecer, beleza? Então, se você quer emagrecer, a regra é essa, é matemática pura. Você precisa saber, junto a um profissional da nutrição, quantas calorias você precisa no seu consumo diário, na sua atividade diária. Então, vai ver se você trabalha ou não, se você estuda ou não, se você faz atividade física ou não. Dependendo do tipo de atividade física, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do tipo de exercício que você faz diariamente, você vai ter um certo conteúdo energético. Aquelas pessoas mais sedentárias precisam se alimentar menos. Por quê? Precisa de menos caloria. Aquelas pessoas extremamente ativas precisam de mais calorias. Então, quem vai definir qual é a caloria que você precisa diariamente, em média, lógico, vai ser o profissional da nutrição. E aí esse profissional vai indicar uma dieta compatível com a sua necessidade.
Porque se você come acima da sua necessidade, o organismo guarda como reserva, guarda como gordura. Se você come abaixo da sua necessidade, o organismo vai ter certa restrição, ele começa a consumir o seu excesso, a sua reserva, ele consome a sua gordura. Por isso que, geralmente, quando você tem esse déficit de alimentação, você tende a emagrecer. Quando você tem excesso de alimentação, você tende a engordar. Beleza? Matemática pura, química pura na nutrição. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Agora já vou entrar na matemáticazinha, vamos começar a fazer alguns cálculos, vou fazer uns exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, simples. Galera, quando eu estou mensurando calorias, né, que é o cal, eu posso medir essa caloria em cal, ou eu posso medir essa energia também em joule, beleza? Então, existe o cal e existe o joule, beleza? Qual é a transformação de um para o outro? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Beleza? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Lembrando que 1 kJ é igual a 1.000 joules, tá? 1 quilocaloria é igual a 1.000 calorias, tá? Então, esse 1.000 é esse K, né? Lá no seu Instagram, lá, quando você tem lá 10K de seguidor, significa o quê? Que você tem 10.000 seguidores. Então, aqui é a mesma coisa. O K representa 1.000, beleza? Vamos lá. O exemplo é esse aqui, ó. Ele quer 1.050 calorias e quer transformar esse conteúdo energético, esses 1.050 calorias, em quilojoules. Como que eu faço isso? Usando essa relação. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples, ó. Uma caloria equivale a 4,18 joules. 1.050 calorias equivale a X. Vou multiplicar cruzado. Beleza? Multipliquei cruzado, esse 1 multiplica X, esse 1.050 multiplica 4,18. Fazendo... Tá aí. 1 vezes x, 1.050 vezes 4,18. Tá multiplicando, passa dividindo, não é isso? Então, se está multiplicando, passa dividindo. Resultado final, 4.389 joules. Já é a resposta? Não. A resposta ele quer em quilojoules. Então, você tem que transformar joule em quilojoules. Como é que eu transformo? Usando isso aqui, ó. 1 kJ é igual a 1.000 joules. Então, vou fazer outra regra de 3 aqui. 1 kJ é 1.000 joules, 4.389 joules vai ser X. Multiplico de novo cruzado. O famoso cruz credo, né? Vamos lá. De novo, 1.000 vezes X, então é esse vezes esse, iguala ao inverso, esse vezes esse. 4 vezes 1. 4.389 vezes 1. Tá multiplicando, passa dividindo. Então vai ser esse vezes esse dividido por esse, que deu 4,389 quilojoules. Essa aqui é a resposta. Beleza? Certinho aí? Tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo. Agora vamos lá. Galera, eu consigo também calcular a variação desse processo, a variação de energia, a variação de calor nesse processo. Primeiro, toda substância tem uma certa quantidade de energia, né? Toda substância tem uma certa energia no seu interior. Essa energia a gente chama de entalpia, tá? Então, o conteúdo energético da substância eu vou chamar de H, que é entalpia, né? E essa entalpia, ela pode ter certas variações, tá? Ter certas variações dentro de um processo. Exemplo, estou aqui na minha casa, gravando vídeo para vocês, e aí eu tenho uma certa energia, né? Eu tenho um conteúdo energético. Se eu sair correndo daqui para o plano piloto, eu chego lá no plano piloto com a mesma energia que eu estou aqui agora? Não, eu vou perdendo energia ao longo desse processo, beleza? Esse processo eu vou perdendo energia. Então, essa variação de energia eu consigo mensurar, eu consigo calcular? Consigo, e é isso que a gente vai ver aqui agora. A gente consegue calcular a variação de entalpia, a variação de energia em um processo, seja uma reação química ou seja um processo qualquer, beleza? Aí aparecem esses gráficos aqui, tá vendo? Que é de variação de entalpia. Agora, como é que a gente calcula variação? Lembrando que o delta é sempre variação, né? Variação, galera, é sempre final menos inicial. Toda variação, seja na física, na matemática, na química, qualquer lugar. Variação você vai medir como? Vai calcular como? Final menos inicial. Em uma reação química, a gente vai colocar final o nosso produto. Até porque numa reação química, o final é os produtos. Menos o inicial. Só que no inicial, na minha reação química, vai ser o que? Os reagentes. Preparar um bolo.
você vai pegar os reagentes. O que são os reagentes no bolo? Os ingredientes. Então, vou primeiro pegar os ingredientes, que é os reagentes, vou reagir e vai produzir o bolo. O bolo é o que? O meu produto, beleza? Então, variação de entalpia, variação de energia, vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. E a gente consegue calcular essa energia. Primeiro gráfico aqui, ó, perceba, reagente, eu tô aqui, energia, tá vendo? Isso aqui é energia, caminho da reação. Então, eu tenho energia, caminho da reação. Esse pico aqui, ó, é o estado ativado, que é a energia de ativação, tá? Isso a gente falou lá no segundo ano, tá? Então, se quiser dar uma olhada no segundo ano, volta lá nas aulas do segundo ano e vê lá a cinética química, a gente vai estar falando sobre isso aqui, tá? Então, energia de ativação é esse pico para o processo acontecer. Reagente tem a reação e ele para bem aqui. Perceba que o reagente eu tenho uma certa energia. Quando eu chego em produto, ele tem uma energia menor, porque ele está abaixo, tá vendo aqui, ó? Não tem valores aqui, né, pessoal? Mas eu posso dar hipótese de valores. Exemplo, eu posso colocar que isso aqui vale 30? Posso, né? Se eu colocar aqui 30, ó, se esse vale 30, o que está aqui embaixo vale menos. Então, eu posso colocar que aqui vale 10. Então, nesse onde está os produtos vale 10, nesse vale 30. Então, o que vai ser a variação de entalpia? Produto, que é o 10, menos os 30 que está aqui. Então, no final das contas, a variação de entalpia nesse exemplo que eu estou dando aqui vai ser esse 10 menos esse 20. Ou menos esse 30 que eu tinha falado que vale 30. E o resultado é menos 20. Então, a variação de entalpia tem um certo sinal, galera. Quando é um processo exotérmico, que é esse aqui, ó, o reagente tem energia maior do que o produto, quer dizer que ele estava com uma certa energia maior, se transformou em produto e ficou com energia menor. Então, quer dizer que ele perdeu energia durante o processo. É um processo exotérmico, ó, liberação de energia, liberação de calor. Esse calor saiu do sistema. A variação de entalpia, esse ΔH, vai ser sempre negativo, tudo bem? Todo processo exotérmico, a variação de entalpia é sempre negativa, sempre libera energia. O gráfico é sempre dessa forma, começa lá em cima, que é o reagente, termina na parte de baixo. O endotérmico é o contrário, começa lá embaixo e acaba lá em cima. Quer dizer o quê? Que ele absorveu energia. Eu tinha aqui uma energia menor, o processo aconteceu, acabou aqui a reação. A reação tem uma energia maior, está acima. Então, aqui está absorvendo energia. Então, ele absorve esse conteúdo energético, tá vendo? Essa diferença é a energia absorvida, tá vendo? Essa diferença é a energia liberada. Processo exotérmico, processo endotérmico, está absorvendo energia. Beleza? Processo endotérmico. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? A gente vai calcular um pouquinho isso aqui, até para ficar mais claro, ó. Só que antes disso, vamos falar um pouquinho dos estados padrões, tá? Existe uma entalpia padrão, tá? Uma entalpia padrão de uma substância. Então, todo elemento ou composto tem um estado padrão. Esse estado padrão é o estado mais comum e mais estável. Então, ele está lá na CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Mas, pessoal, peraí. Você falou que tudo tem energia, mas aqui você fala que a substância simples, a energia é zero. Galera, por definição, a gente precisa definir algo. Então, a substância simples, que é as substâncias mais simples que a gente tem, que são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, tá? Substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo elemento químico. Então, eu vou chamar ela de entalpia zero. A entalpia dela vai ser zero, ela vai ser o meu marco inicial. Quem tem energia maior do que ela vai ter energia positiva, mais 200, mais 300, mais 450. Quem tem energia menor do que ela vai ter energia negativa, menos 100 e pouco, menos 300 e pouco, 389, menos 450. Beleza? É que nem no prédio. Quando você chega no prédio, o zero é aonde? E aí, quando você entra no prédio, você aperta o zero, lá você vai parar onde? Vai parar no térreo, né? Isso, geralmente, por conversão, o térreo é o meu zero. Aperta o primeiro andar, ele vai para onde? Para um piso acima. Aperta o 10º andar, ele vai para 10 pisos acima, não é isso? Lá também aparece o menos 3, não aparece? Se eu clico no menos 3, ele vai passar para 3 degraus abaixo, 3 andares abaixo, não é isso? Então, o zero é o meu marco inicial, o que está positivo está acima, o que está negativo está abaixo. A mesma coisa vai acontecer aqui na nossa entalpia no estado padrão.
Então, a entalpia do estado padrão é essa entalpia da substância, sendo que a entalpia da substância simples é igual a zero. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, no caso do carbono, eu tenho o carbono diamante e o carbono grafite. O carbono grafite, ele está no estado padrão. Eu vou assumir ele como sendo zero. Mas ele tem um isótopo. O que é um isótopo? É um elemento que é igual a ele, só que tem certa variação. E aí, o diamante ele vai ter entalpia positiva, tá vendo? 1,89, está acima desse zero. Beleza? O zero é o grafite, que é a substância nas condições normais. O diamante é um carbono diferente, ele está com a entalpia maior. O caso do oxigênio, ó, eu tenho zero, que é o oxigênio, que é a substância simples, né, no estado normal, estado zero. Eu tenho o ozônio, né, que é o O3, o oxigênio é o O2. O O2 é o estado padrão. O3 é um isótopo dele, só que agora eu tenho 3 oxigênio. Aí a entalpia é 142,7, né? E aí existe o oxigênio atômico, né, que é o oxigênio sozinho. Ele, 249,1, entalpia maior. Beleza? Então, substância simples, zero. Isótopo do ozônio, do oxigênio, que é o ozônio, 142. O oxigênio atômico, 249,1. Galera, isso você não precisa decorar, tá? Existe uma tabela que vai falar essas entalpia padrão de formação, tá? Então, tem uma tabela que você vai ter todas as entalpias da substância, tá? E essas entalpias estão relacionadas com um mol de substância, tá? Lembrando que sempre correspondente a uma substância simples. Então, se eu pego aqui a tabela não, primeiro a gente vai entrar no gráfico, ó. Se eu pego aqui meu gráfico, ó, a entalpia de formação, hidrogênio, oxigênio. Substância simples, entalpia zero. Quando eu misturar hidrogênio mais meio de oxigênio, eu vou estar transformando isso em água. Então, eu tenho a formação da molécula de água aqui. Entalpia da substância simples é zero. Entalpia da água, menos 285,83. Ela está no patamar abaixo da substância simples. Variação de entalpia negativa, tá vendo? Aí eu pego aqui um outro exemplo, ó, que é a tabela, tá vendo aqui, ó? Entalpia de formação, tá vendo a substância? Grafite, zero. Diamante, que é o carbono diferente, mais 189. CO, menos 110. CO2, menos 393. Óxido de cálcio, tá vendo, ó? 635 negativo. Carbonato de cálcio, 1206,90 negativo. Ozônio, tá vendo, ó? Mais 142. Tá vendo, ó? Substância simples, zero. Tá vendo? Então, existem substâncias negativas e substâncias positivas. É o que eu falei antes. O zero é a minha substância simples. Existem substância com energia maior do que a substância simples e existe energias menores que a substância simples. Então, esse zero, galera, a substância simples, não é que ela não tem energia, ela tem energia, só que eu vou considerar essa energia como sendo zero. Zero. Se tem algo que tem energia maior do que ela, fica com energia positiva. Se tem algo com energia menor do que ela, fica com energia negativa. Lembrando que a energia é zero, mas ela tem energia, só que a gente vai considerar ela sendo zero, como referência. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui. Essa é a tabela. Nos exercícios vai aparecer a tabela, então não precisa estressar quanto a isso. E aí você vai trabalhar em cima desses cálculos, tá? Usando a tabela de referência. Vamos ver aqui mais um pouco aqui, ó, próximo slide. Exemplo 1. Vamos calcular agora. Os romanos utilizavam óxido de cálcio como argamassa nas construções, né? Nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o carbonato, dióxido de carbono atmosférico, dando origem ao calcário. Então a reação está aqui. Eu tenho hidróxido de cálcio mais dióxido de cálcio, formando carbonato de cálcio e água. Beleza? Essas substâncias estão aqui. Lembrando que as substâncias têm entalpia padrão de formação. Então tem as entalpias, tá vendo aqui, ó? A água tem energia de menos 243,8 kJ por mol. O dióxido de carbono, menos 393,5 kJ por mol.
Lembrando, quilojoule por mol, por unidade disso aqui. Se eu tenho 2 desses, vai ser 2 vezes isso. É que nem você pega um carvão. O carvão libera certa energia. Se eu pego 2 carvões, eu vou ter 2 vezes aquela energia. Se eu pego 3, 3 vezes aquela energia. Não é isso? Mesma coisa aqui. Se eu tenho uma substância só, é essa energia. Se eu tenho 2 dela, vai ser 2 vezes isso. Se eu tenho 3, 3 vezes isso. Beleza? Mas vamos calcular, ó. Como é que eu calculo isso? Lembrando, para eu saber a variação de entalpia, eu vou usar aquela forma. Variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então tá aqui, ó. Variação de entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Pessoal, o que é reagente e o que é produto numa reação? Galera, a seta, ela vai definir a passagem de reagente para produto. Antes da seta é reagente. Depois da seta é produto. Então, quem é produto? Esse e esse. Então, eu coloquei aqui, ó, no lugar de produto, eu já representei aqui, ó, a entalpia dos produtos. Quem é o produto? Eu tenho esse produto mais esse produto. Tenho 2 produtos. Esses 2 produtos entraram aqui, na entalpia dos produtos. Menos, é esse menos aqui. Entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? É os que estão do lado de lá. Hidróxido de cálcio está aqui. Mais o dióxido de carbono. Então tá aqui, que é o CO2. Beleza? Agora, eu vou substituir esses valores aqui, ó, essas substâncias. A entalpia do carbonato de cálcio, quanto que vale? Aí eu venho aqui. Quanto que vale essa substância? Ela está aqui. Ela vale quanto? 1.200, menos 1.206,9. Vou substituir ela aqui. Da água, quanto que vale? Menos 241,8. Vou substituir ele aqui. Menos. Vou colocar o do óxido de cálcio aqui, ó, do hidróxido de cálcio, quer dizer. Quanto que vale? Menos 986,1. E do dióxido de carbono, né? Vale quanto? Menos 393,5. Substituindo, ó. Olha que lindo, ó. Apareceu. Então, esse valor, menos 1.206,9, saiu da onde? Daqui, ó. Que é da tabela. Mais o da água. Quanto que é o da água? Menos 243,8. Cuidado com esse tanto de sinais, tá, galera? Vai aparecer um monte de sinal. Então, o ideal é você sair separando tudo por parênteses, colchetes, tá? Eu não coloquei todos aqui para não poluir muito. Mas cuidado com os sinais. Geralmente o erro acontece nesse tipo de questão porque você vai vacilar no sinal. Então, cuidado com o sinal, beleza? Cuidado com o sinal. Então, olha aqui, ó. Substitui tudo. Daqui para cá, galera, eu só estou substituindo, não estou fazendo nada mais. Eu só estou olhando quem é a substância, pegando o valor dela na tabela e colocando aqui. Beleza? Então, coloquei o valor de cada um aqui. Beleza? Estão chegando aí, né? Tá. Depois que eu coloquei, eu vou somar esse valor mais esse, né? Esse mais esse, negativo, positivo, eu vou somar os dois, né? Porque são 2 negativos, eu vou somar os 2 negativos. Então, ele vai somar os 2 negativos, mantém o quê? Negativo, né? Mantém o sinal e soma. 1.448,7. Menos, que é o menos aqui. Menos e menos, eu vou somar 2 negativos, mantém um sinal e soma. Então, 1.379,6. Beleza? Vamos lá. Esse menos esse, menos com menos dá mais. Então, aqui vai virar um positivo. Então, eu tenho negativo e positivo. Prevalece o sinal do maior, que é esse. Então, prevalece o negativo. E subtrai. Então, vai ser 1.448,7 menos 1.379,6. Quanto de energia deu? Variação de entalpia deu menos 69,1 kJ/mol. KJ/mol é a unidade que você está usando das energias. Beleza? Então, esse é o cálculo. Então, essa reação acontece com variação de entalpia. E a gente calculou quanto de energia ela variou. Ela variou em quanto? Em menos 69,1. Aí eu já faço uma perguntinha para você que provavelmente vai estar na atividade dessa aula. Variação de entalpia negativa, eu sei que esse processo é endotérmico ou exotérmico? E aí? Endotérmico ou exotérmico? Falei agora. Hã? Não escutei. Endo ou exo? Exotérmico. Isso aí, acertou. Exotérmico. Por quê? Se é negativo, é exotérmico. O que é negativo? A variação de entalpia. Toda vez, vou repetir de novo, toda vez que a variação de entalpia for negativa, o processo é exotérmico. Fácil, né? Vamos lá.
Para um outro exemplo, outra reação, apareceu a tabela de novo. Então, ele vai te fornecer essas informações, tá, galera? Então, aqui, quilojoule-mol, quilojoule-mol, quilojoule-mol. Entalpia padrão de formação do CO2, da água e do etanol, beleza? Do álcool etílico. Então, no Brasil, o álcool etílico vem sendo utilizado como uma opção de biocombustível, né? Aí ele vai blá, 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 sabendo-se que a combustão é dada conforme o seguinte: qual é o valor de entalpia da combustão? Então, ele quer saber qual é a energia liberada nessa combustão do etanol. Então, para ter combustão, eu preciso de oxigênio, não é isso? Né? Só tem combustão se eu tiver oxigênio, tudo bem? Toda combustão vai gerar CO2 e água. Isso se a combustão for completa. Então, uma reação de combustão, ela tem essa característica. A substância que você vai queimar precisa de oxigênio, libera CO2 e vapor d'água, água líquida, tá? Geralmente essa água você não chega a enxergar ela, não chega a ver que ela já passa de líquido para vapor na hora, para gasoso, beleza? A tabela está aqui. O que eu vou usar de novo? Aquela mesma fórmula. Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, ó, variação de entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Produto. Opa, apareceu um 2 aqui. O que é esse 2, professor? Você não tinha falado de 2 na tabela, galera? Entalpia do CO2. CO2 está aqui. Só que na frente do meu CO2 eu tenho um 2 aqui, que é o índice estequiométrico, né? Lá quando você estudou balanceamento de equação no segundo ano, volte lá, tem aula sobre isso aí, volta lá em balanceamento. Você coloca esse índice para balancear uma equação. Então esse índice estequiométrico, ele tem que ser considerado na variação de entalpia. Então se aqui tem 2, quer dizer que eu tenho 2 dessa substância. Então eu tenho 2 vezes ela. Então a energia dela vai ser multiplicada por 2. Então tá aqui, ó, 2 vezes a entalpia do CO2, que é o meu produto, que é o que vem antes, mais 3 vezes a entalpia da água. Por que 3 vezes a entalpia da água? Porque a água está aqui, tem um 3 na frente dela, então vai ser 3 vezes a entalpia dela. Menos, que é o menos da fórmula, entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? Esse, álcool etílico, mais 3 vezes o O2. 3 vezes o O2. Álcool etílico tem alguma coisa na frente dele? Não, então não vem nada na frente dele, não multiplica por nada. Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Onde tem CO2, eu vou colocar a entalpia dele, menos 394. Onde tem água, eu vou colocar a entalpia dela. Onde tem esse, eu vou colocar a energia dela. A pessoa, peraí. 1, 2, 3, 4. Só que aqui eu só tenho 3 dados. Cadê o terceiro? Deixa eu, então eu não consigo responder. Tem como responder? E aí? O que é isso aqui? Substância simples. Substância simples, entalpia 0, galera. Geralmente o exercício não coloca para você a entalpia de substância simples, tá? Então, substância simples, entalpia 0. É um conceito, você não precisa, ele não precisa colocar conceito na resposta, ele precisa colocar tabela, tá? Como é conceitual, substância simples, entalpia 0, geralmente eles não colocam na tabela. Galera, começou a fazer o exercício, faltou a entalpia de alguém, pode ter certeza que a entalpia é 0, que é uma substância simples, tá? Então, se não apareceu alguma delas aí, pode saber que é uma substância simples, pode colocar 0 sem medo, beleza? Mas confere na tabela primeiro, para ver se não está a substância lá, tá? Então, tá aqui, ó, vou substituir. Vou passar aqui à frente, vou substituir, ó a mágica. 2 vezes menos 394, que é o do CO2, mais 3 vezes menos 286, que é da água, menos é o menos da fórmula. Entalpia, 278 é de quem? Do álcool etílico. 3 vezes 0. De onde sai esse 0? Substância simples é 0. Substância simples é 0. Agora, cuidado com esse tanto de sinal aqui, ó. Mais, menos, cuidado. Vamos lá, ó. 2 vezes isso, se é negativo, continua negativo, eu multiplico. Então, 2 vezes 394, 788. Mais 3 vezes isso. Negativo continua negativo. 3 vezes 286, 858. Negativo. Menos, que é o menos da fórmula, menos 278, porque não tinha ninguém multiplicando. E somando 3 vezes 0 dá 0, somando com 0 dá ele mesmo. Não é isso? Agora vamos lá, ó.
Vou somar aqui esses dois valores, não é isso? Vou somar aí, que são os dois negativos. Isso aqui ainda, a gente ainda está nessa parte de produto. 2 negativo eu somo, deu 1.646 negativo. Menos com menos dá mais. Então, menos com menos dá mais, ficou mais 278. Menos 1.646 mais 278, mantém o sinal do maior, né? Mantém o sinal do maior e subtrai. Então, vai ser esse menos esse, né? Mantém o sinal. Aqui ficou faltando negativo, ó. Ficou faltando negativo. Vou corrigir aqui agora, tá? Vou dar uma pausazinha aí e vou corrigir agora. Vou colocar o negativo aí. Segurei. Pronto. Voltei, ó. Aqui, ó. Já corrigi, tá? Negativo. Galera, não esqueça do sinal. Não faça que nem o professor. Ele esqueceu o sinal. Se você esqueceu o sinal, tá errado. Então, o professor errou, deu tempo de corrigir. Na prova, talvez você não consiga tempo de corrigir. Então, confere lá os resultados, vê se está certinho. Se esqueceu do sinal, coloca. Toda variação de entalpia, toda reação termodinâmica, ela vem seguido do sinal, porque o sinal é importante. Sinal negativo mostra que o processo é exotérmico. Sinal positivo mostra que o processo é endotérmico. Então, por isso que é obrigatório o sinal. Então, negativo e positivo mantém o sinal do maior, que é o negativo, mantive o negativo, e subtrai. Então, vai ser 1.646 menos 278. Deu quanto? Menos 1.368 kJ/mol. Então, o que significa isso? Que a combustão do álcool etílico, a combustão do etanol, é de menos 1.236,8. Quer dizer que ele libera esse conteúdo energético. Beleza? Ele libera esse conteúdo energético. Tranquilo, pessoal? Tranquilo aí? Galera, sugestão, tá? Volta aí o exercício, volta um pouco ele. Tenta fazer você sozinho, tá? Tenta fazer e ver se você vai acertar no final. Trabalha, brinca com essas matemáticas aqui, que parece simples, só que pega muita gente, tá? Na hora lá pega muita gente. Então, cuidado com isso, beleza? Galera, chegamos aqui ao fim da primeira aula, nossa primeira semana, tá? Muito obrigado. Na próxima semana, semana 2, aula 2, a gente vai continuar falando de termoquímica, só que eu vou mostrar umas outras formas de você calcular a variação de entalpia, tá? A gente vai conseguir calcular essa entalpia usando ligações, usando lei de Hess, tá? Spoilerzinho para você, beleza? Então, se você quer estudar alguma coisinha a mais, continue estudando sobre termoquímica, energia de ligação e lei de Hess, beleza? Galera, meu muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.